Então, agora nós vamos continuar com a parte relacionada ao curso de preparo de amostras, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A equipe já foi apresentada, é a mesma. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Preparo de amostras para HPLC de matrizes como suplementos alimentares. Bom, eu acho que a pessoa quis saber como é que seria o preparo, né, de amostras, no caso de suplementos alimentares. Nós focamos aqui nos nossos cursos análises de alimentos, né, que é o que a gente faz aqui nessa unidade da Embrapa. E como a gente explicou no curso, o preparo das amostras, ela vai depender muito do que se quer analisar, né, dos analitos, das propriedades, né, físicas e químicas do analito, da concentração do analito, do tipo de amostra, ou seja, da matriz, né, do ambiente em que a amostra está inserida, porque normalmente a gente vai precisar fazer um método de preparo que tenha uma extração que seja específica, né, seletiva, para tirar aqueles analitos que a gente tem interesse, né, em identificar e quantificar, e ela tem que excluir, né, ou eliminar os interferentes. Então, isso daí vai depender da matriz, né? Quais são os interferentes e que tipo de técnica que a gente pode utilizar para extrair de maneira seletiva o que a gente está interessado. Geralmente, a gente faz uma pesquisa na literatura, porque muitas coisas já estão descritas na literatura, então a gente faz uma revisão bibliográfica antes de escolhermos o método, e aí, de acordo com as disponibilidades que temos no laboratório, nós escolhemos o método. Porque, às vezes, nem sempre precisa de ser uma cromatografia líquida. Você pode fazer até uma titulação, se você não tem cromatógrafo. Depende muito dos recursos, do tipo de análise, qual a concentração do analito que você está analisando. Depende de muitas coisas. Sim. E mesmo quando a gente tem um método cromatográfico, tem o cromatógrafo disponível, nem sempre a gente vai ter condições de fazer exatamente igual, né? Então, a gente parte, às vezes, de uma metodologia estabelecida e, às vezes, precisa fazer uma adaptação, né? É bem comum acontecer isso. Bom, a próxima pergunta, então. Tenho dúvidas sobre o tempo que demora para sair o resultado depois que a amostra entrar em teste. Bom, o tempo para retirada de resultado de análise é dependente do tipo de cromatografia e do método cromatográfico empregados. Por exemplo, uma análise de uma amostra com cromatografia líquida pode ser obtido um resultado após 15 minutos de corrida, enquanto uma de cromatografia gasosa pode demorar 70 minutos ou até mais, por cada amostra. Mas a gente deve levar em consideração que o final da análise, né, o final da corrida cromatográfica, ela não é equivalente à emissão do laudo, né, onde que vai ter esse resultado. Porque depois que terminou a corrida cromatográfica, esses dados do cromatograma, eles ainda precisam ser processados, tratados, interpretados, para que conferidos, né? O laboratório tem um controle, né, de qualidade, então tudo tem que ser verificado para ter certeza, né, da emissão daquele resultado. Então, assim, não é imediato. Então, tudo é muito relativo. Tem a etapa de recebimento da amostra, cadastro, registro, distribuição da amostra. Às vezes, por exemplo, aqui, uma amostra chega para a gente e ela pode ser distribuída para vários laboratórios. Um vai fazer a análise de cromatografia gasosa, o outro laboratório de cromatografia líquida, e tem outras técnicas também em outros laboratórios. Então, o tempo do resultado final tem que levar em consideração tudo isso.
né? A recepção da amostra, a distribuição da amostra. Aí depois tem a etapa de preparo da amostra, aí a etapa do equipamento, né, que é a corrida cromatográfica, depois a etapa de processamento e, finalmente, a emissão do laudo, né, que é o resultado propriamente dito. A próxima pergunta, então. Quais são os preparos de amostras utilizados para as análises e quais são as matrizes mais analisadas? Quais são os protocolos e certificados que o laboratório de análises possui? Bom, existem métodos de análise, protocolos e validação e legislações específicas para os diferentes tipos de analitos, que podem variar de acordo com a matriz onde ele se encontra. Por exemplo, as análises de micotoxinas, a ocorrência, os métodos analíticos e a legislação para as aflatoxinas, que são toxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus, são diferentes da patulina, que é uma toxina produzida por fungos do gênero Penicillium. Já os protocolos e certificados que um laboratório deve possuir vai depender do tipo de análise que é feita, né? E eu diria também da exigência de quem está solicitando a análise, né? Por exemplo, vamos dizer assim, na agricultura, né? Às vezes a empresa, né, que ela precisa de uma análise, né, de um produtor para poder pegar um financiamento do banco. O banco, às vezes, pede um laudo de uma análise. Então, ele vai exigir que aquela análise seja feita num laboratório que tenha uma certificação, por exemplo, do Inmetro, né? Que é um órgão, né, que vai regulamentar algumas normas que o laboratório deve seguir. Então, assim, tudo depende muito da exigência, da necessidade de quem está interessado na análise, né? O objetivo da análise, né? E o que está sendo analisado e em que tipo de matriz? Pode ser um controle de qualidade numa fábrica, é um tipo de requisição que você pede, Sim. Uma ISO, por exemplo. Se você vai para um certificado de fiscalização, você tem que ter um controle mais rigoroso. Por exemplo, as análises de aflatoxinas, você tem uma legislação específica para isso, você tem que ter uma certificação específica para isso. Exatamente. Normalmente, por exemplo, às vezes é uma pesquisa, não tem uma exigência assim que você tenha uma certificação. Você está fazendo um trabalho de mestrado, uma pesquisa para um doutorado, um trabalho que não vai exigir tanto. Agora, por exemplo, se é uma análise de uma substância injetável que uma indústria farmacêutica produz. Então, aquilo ali vai ser injetado num ser humano, ou um medicamento veterinário, enfim. Aquilo ali apresenta um risco, né, de vida, né? Então, a exigência de certificação para o laboratório que vai fazer aquela análise vai ser muito maior, né? E é uma preocupação com uma relevância muito maior em termos de segurança, né? De saúde mesmo, de vida. Enfim. A próxima pergunta. No preparo de amostras utilizando catchers, geralmente utilizamos como solvente acetonitrila. No caso do preparo, onde realizamos pré-concentração da amostra, 15 gramas para 0,2 ml, para injeção no CGMS, devemos concentrar totalmente o extrato e ressuspender com outro solvente, exemplo DCM. Ou podemos injetar o extrato em acetonitrila mesmo. É mais recomendado fazer o passo de troca de solvente, concentrar toda a amostra, né? Você vai eliminar todo aquele solvente, usar uma técnica que vai eliminar todo aquele solvente inicial, né, o solvente de extração, e você vai solubilizar, né, o resíduo, né,
que está ali os analitos que você tem interesse, num solvente que seja mais apropriado, né? No caso ali, com uma cromatografia gasosa, um solvente que seja volátil ali, né? Para poder carregar esse equipamento. No caso de clorometano. Realizei um preparo de amostra de mel e antes da extração foi necessário solubilizar em água. Parte dessa água passou para a fase orgânica, acetonitrila. Como minimizar isso? No caso de precisar concentrar todo o extrato para ressuspender com um solvente immiscível em água ou de clorometano. Foi utilizado na etapa de extração um kit contendo 4 gramas de sulfato de magnésio, 1 grama de cloreto de sódio, 1 grama de citrato trissódico de hidratado e meio grama de hidrogênio citrato de sódico sesquihidratado. A água que foi utilizada para solubilizar a amostra muito provavelmente foi retirada pelo sulfato de magnésio durante a etapa de extração. Caso você ainda suspeite que ainda exista água na fase orgânica, você pode adicionar uma pequena quantidade, né, extra aí de sulfato de magnésio, uma pontinha de espátula só. E aí depois você vai filtrar, né, porque a água ela vai ficar ali absorvida ali no sulfato de magnésio. Aí você filtra, né? E aí, após a evaporação da acetonitrila, a etapa de eliminação da acetonitrila, você vai solubilizar o resíduo, né, com um solvente apropriado, né, para realizar a sua análise cromatográfica. Bom, aí a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é possível executar o método Catchers utilizando um equipamento de automação que não é capaz de adicionar por si só os sais aos tubos de extração. É possível executar esse protocolo apenas com soluções líquidas, sem manipulação, ou seja, é possível solubilizar previamente os sais para posteriormente inseri-los no equipamento? Aí a resposta. O método Catchers é um método de preparo de amostra, né, que envolve etapa de extração e etapa de limpeza. Não é um método de análise, né? Ou seja, é uma etapa anterior à análise cromatográfica. Então, os sais, eles não são introduzidos no equipamento cromatográfico, não tem como fazer isso. O grande diferencial do método é o aumento da força iônica através da adição de sais. Na verdade, é uma técnica chamada salting out, né? Que farão com que o analito migre da matriz para a fase orgânica, né? E aí, depois dessa etapa, é feita uma limpeza, que é uma outra etapa de extração em fase sólida, com os solventes que irão remover os interferentes da matriz. Então, não é recomendado solubilizar os sais antes da extração. É possível, não faz sentido, né? Porque primeiro você extrai, né, tudo, depois você coloca o sal ali, né, para expulsar o que você quer, né? Então, é possível comprar os kits prontos contendo os sais para o método Catchers, mas para isso é necessário conhecer bem a matriz e o analito que se deseja analisar, pois a composição dos kits varia de acordo com os interferentes da matriz que se deseja eliminar. E também deve-se ter o cuidado para não eliminar ou reduzir a quantidade do analito durante a etapa de limpeza da amostra. Imagine, né? Você está querendo concentrar ali, o objetivo do método, né, é extrair, limpar, concentrar e ao longo do método você tem que garantir que não vai perder, né, os analitos. Por isso é sempre importante fazer uma amostra em branco, que não tenha as substâncias que você quer analisar, e fazer uma análise controle, com uma concentração conhecida do que você quer analisar, para você ter certeza que você está recuperando tudo no final da análise. Sim, isso é bem básico, né? Assim, a gente nem fala isso, mas é bastante corriqueiro, né? É obrigatório, né? Sempre que a gente faz uma análise, a gente está correndo os nossos controles ali de qualidade da análise.
né? Então, a gente sempre vai fazer uma amostra em branco, que é uma amostra que não vai ter os analitos, ela tem a matriz é idêntica, né, da amostra que a gente quer analisar, mas ela não tem os analitos. E a gente tem uma amostra controle positivo que a gente conhece exatamente quanto que tem de cada um dos analitos. Então, e tem a amostra desconhecida, né? E a gente sempre faz todas elas juntos, seguindo a mesma marcha analítica, faz tudo igualzinho, né? E aí, no final, a gente tem que obter, né, o zero e a quantidade conhecida e a quantidade que a gente quer descobrir. No final da análise, a gente tem que conferir, né? Se não deu a quantidade esperada na amostra de referência, no controle positivo, aí, opa, peraí, não vamos liberar esse resultado, vamos refazer, vamos ver o que aconteceu aí. Que a gente não pode perder analito ao longo da marcha da análise, né? Bom, a metodologia Catchers, qual a melhor para fazer em fitoplâncton? Não é nossa especialidade. A gente não faz essa análise aqui no nosso laboratório. Mas a análise de fitoplâncton ela é feita através da identificação e contagem de microalgas, né? Um processo que inclui análises qualitativas, né? Que você vai ter que saber quais são as espécies que estão presentes, e quantitativas, né? Qual é a quantidade, né, de células, né? O volume. Então, eu não acredito que esse método seja aplicável, não ouvi falar também. Bom, as perguntas muito específicas, assim, que não são do nosso escopo, né? A gente não tem como afirmar. Vamos passar para a próxima, então. Qual o melhor procedimento no preparo de amostras para análise em duas culturas, alface e feijão, considerando que os mesmos estarão sendo cultivados em solo mais biossólido, proveniente de lodo, que é estação de tratamento, né, de esgoto, eu acho, né, mais material estruturante. A avaliação pertinente à análise é avaliar a presença de contaminantes, fármacos que eventualmente estejam presentes no biossólido. Bom, são duas matrizes bem distintas aqui no nosso universo, né, de análise de alimentos, alface e feijão. Então, se você não conhece, nunca fez, é melhor consultar uma literatura, né, com relação à análise de fármacos. Né? Não é nossa área de atuação, mas é análise de fármacos. Mas você tem que observar qual é o analito, né? E qual é a matriz, alface e feijão. Procura na literatura se tem alguma coisa já, se tem alguma metodologia, se tem alguma metodologia específica para isso que você está procurando. Se não tem, aí sugiro que você faça uma adaptação, parta de algo que seja o mais próximo possível aí dos seus analitos e da sua matriz. Bom, próxima pergunta. Para avaliação de aflatoxinas nas culturas de alface e feijão, a cromatografia é a melhor técnica para identificação e quantificação? É possível avaliar os principais metabólitos de diferentes analitos usando o HPLC acoplado ao espectro de massa? Bom, quanto à análise de aflatoxinas, sim. A técnica mais indicada, com certeza, é a cromatografia líquida. Mas a gente ainda sugere, né, consultar a literatura em relação à ocorrência de aflatoxinas em alface. Né? Saber qual a relevância, né, dessa Porque para ter aflatoxina, você precisa ter um fungo produtor. Eu nunca ouvi falar um fungo que contaminasse o alface e seja produtor de micotoxinas. Então, isso que você tem que levar em consideração. Você não vai... Qual é o sentido, né, de fazer uma determinada análise, né? Às vezes é um analito que nunca vai estar presente na... Porque não tem um fungo produtor ali.
Não faz sentido. Então, quanto à análise de aflatoxinas em feijão, pode-se adaptar um método já utilizado para grãos, como, por exemplo, já tem método para milho, né? Então, seria o caso de adaptar para o feijão. Em relação à análise de metabólitos, a cromatografia líquida acoplada a massas é a técnica indicada, porém é necessário escolher bem o tipo de analisador, no caso, o detetor de massas, né? Sendo indicado um ion trap ou o orbitrap, onde é possível fazer sucessivas quebras para analisar os metabólitos, né? Porque não basta você identificar a massa molecular, né? Você precisa ter o perfil de fragmentação para você ter certeza da identificação daquela substância. Criação de método para cromatografia bidimensional, injeção de água de cromatógrafo. A gente não entendeu muito essa pergunta, então a gente tentou interpretar. Então, o termo bidimensional em cromatografia significa o uso de duas técnicas de separação com seletividades químicas diferentes na fase estacionária, sendo, portanto, em cromatografia líquida ou gasosa. A utilização de duas colunas, por exemplo, né, com mecanismos diferentes de separação. Ou também, bem mais simples, poderia ser a placa cromatográfica, né, que você corre num sentido, depois acabou aquela corrida, você vira a placa, né, de lado e corre no outro sentido, com uma outra composição de solvente que vai diferenciar melhor as substâncias, né? Bom, a separação ela pode ser feita através de conexões como uniões ou válvulas solenoides que desviam o fluxo de uma coluna para outra. Neste último caso, para fase móvel diferente. Né? Isso a gente pode também adaptar um mecanismo desse no nosso equipamento para poder, vamos dizer, assim, que você tem metade dos picos de um cromatograma, você quer jogar para uma outra coluna, né, e reanalisar, reseparar. Então, você pode fazer isso usando esse mecanismo aí de desviar o fluxo, né, da saída de um detetor para uma outra coluna, por exemplo. Bom, de forma geral, uma outra dimensão de separação é utilizada no caso de misturas complexas, que ainda possuem interferência de efeito de matriz não resolvido pelo preparo de amostra. Em relação à injeção de água, não ficou claro qual é a técnica cromatográfica. A pergunta a qual técnica a pergunta está se referindo, né? E também se o objetivo seria utilizar a água como matriz de trabalho ou simplesmente trabalhar com amostras em meio aquoso. Então, assim, a gente não entendeu muito qual era a pergunta. E a pergunta seguinte, como funciona o preparo de amostras para GPC? Qual a diferença do Size Exclusion Chromatograph para o GPC, que é cromatografia de permeação em gel, né? Bom, o SEC, que é o Size Exclusion Chromatograph, é o termo geral para separação dos analitos por tamanho. Quando o sistema utiliza soluções aquosas, geralmente para a separação de biomoléculas, essa chamada de GFC, cromatografia de filtração em gel. Já o GPC, cromatografia de permeação em gel, é o termo utilizado para análise de polímeros sintéticos, plásticos e resinas. Na verdade, elas separam mesmo pelo tamanho, né? Todas elas separam pelo tamanho da molécula, né? O preparo de amostras em SEC-GFC foca a solubilização e estabilidade de biomoléculas em meios aquosos. A maioria tende a evitar a presença de sais e tampões para possível utilização em espectrometria de massas. O preparo em SEC-GPC foca na solubilização completa em solventes orgânicos, no controle rigoroso da viscosidade e na proteção das longas cadeias poliméricas.
E a próxima pergunta: e como funciona o preparo de amostras para cromatografia centrifugada? Essa pergunta é muito específica e a gente não trabalha com isso, mas a gente conseguiu responder algumas questões pesquisando na literatura. Então, a cromatografia por partição centrífuga é uma variação da cromatografia contracorrente, que difere na forma, né, no tipo de movimento, com a fase estacionária líquida, é mantida na coluna, já que não existe suporte sólido. A técnica utilizada para a purificação de grandes quantidades de material, aí a gente nem está trabalhando mais na escala analítica, né? Já é quilos, né? Gramas, quilos. Não miligrama, micrograma, como a gente trabalha aqui. A evolução da partição líquido-líquido executada em funis de separação, né? Seria uma evolução, então, dessa técnica, né? Retenção centrífuga. A coluna da centrífuga gira em movimento de único eixo. A força centrífuga, campo de alta força, mantém a fase estacionária líquida no interior das células da coluna, mesmo com a fase móvel passando. A amostra deve ser completamente solúvel nos sistemas solventes utilizados, preferencialmente na fase móvel ou em uma mistura das duas fases, inferior ou estacionária e superior ou móvel. Amostras insolúveis podem entupir os canais do rotor da centrífuga, danificando o equipamento. O solvente da amostra não pode contribuir para a quebra da emulsão entre a fase móvel e a fase estacionária. Próxima pergunta. Minhas dúvidas estão relacionadas ao preparo e análise de óleos essenciais. Qual é o método recomendado para preparo de amostras de folhas antes de serem submetidas à hidrodestilação? Exemplo, triturar ou não triturar? Bom, o processo de hidrodestilação para a extração do óleo essencial, que obviamente antecede a sua análise, são secagem, né, das folhas em estufa a 40 graus, e a hidrodestilação é realizada com folhas íntegras. O processo de trituração possivelmente pode estourar as bolsas que armazenam os óleos essenciais, isso, no final, ser alterada por perda de voláteis nesse procedimento. Né? Então, não tritura a amostra, né? Só seca. Qual é a configuração usual para análise de óleos essenciais por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas? Se a pergunta for em relação ao método cromatográfico de análise, a análise realizada por CGMS, né? A coluna capilar é aquela HP5MS e usa hélio como gás carreador com uma programação do forno, com uma rampa de temperatura que vai de 60 a 240 graus Celsius, com uma taxa, né, de 3 graus Celsius por minuto. O injetor cromatográfico fica a 250 graus, operando no modo com divisão de fluxo, que é o split, né, de 1 para 20, né? E a ionização eletrônica a 70 eletronvolts e o detetor de massas em modo varredura na faixa de 40 a 350 Daltons. A linha de transferência a 260 graus, a fonte de íons a 230 e o analisador a 150. Então, é uma configuração básica, assim, né, para análise do óleo essencial. Isso não é referente, é bem lembrar que isso não é referente aos cursos que a gente ofereceu. Isso vai ser uma pergunta do curso avançado, né, que a gente a gente pretende fazer no próximo ano. A respeito dos índices de Kovács, qual é a variação aceitável em relação à literatura e como obter bons valores? Essa também já é uma pergunta
um curso mais específico, né, de cromatografia gasosa, né? Em análise de amostras líquidas, no caso, índice de retenção linear calculado, o valor aceito é de mais ou menos 5, né, em relação ao valor calculado, né? É isso aí. Dica para reduzir interferentes e concentrar os compostos fenólicos em extratos vegetais para métodos de quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao DAD, né? Bom, não é uma pergunta, né? Na verdade, a pessoa quer uma dica, né, de preparo de amostra para análise de compostos fenólicos em extratos vegetais. Bom, a redução dos interferentes vai depender muito do tipo de matriz e da técnica analítica utilizada, né? O preparo da amostra, ele deve ser desenvolvido para otimizar, né, a detecção e a quantificação e reduzir etapa, custo, tempo, reagente, né? Então, quando você não tem uma metodologia específica para analisar os compostos fenólicos de determinada parte daquela planta, né, de determinada matriz, você não tem uma metodologia oficial ou que seja tradicionalmente utilizada, né, para preparar, para concentrar e analisar esses compostos de interesse, eu sugiro que você adapte, né, e valide uma metodologia já existente para um tipo de matriz com as características mais próximas da sua amostra. Então, novamente, né, é uma questão assim para um curso mais avançado, né? E tem que ser muito específico, né, para o tipo de substância que você quer analisar e para o tipo de matriz. Então, no caso de compostos fenólicos ou outros tipos de moléculas biológicas, né, a gente sabe que elas podem estar presentes numa matriz, numa forma livre ou numa forma ligada a outras substâncias, né? Então, novamente, você tem que conhecer a matriz e saber qual é a forma que a substância de interesse ela está presente naquela matriz, né? Saber se você vai ter que fazer uma simples extração, né, que é basicamente solubilização, ou se você vai ter que fazer alguma reação que vai envolver a quebra desse analito que está ligado numa outra substância, para que ele seja liberado, para que aí sim você possa extrair, né, e fazer a sua análise. Então, não tem como você começar sem conhecer muito bem as substâncias, características, propriedades químicas e físicas da substância que você tem, que você quer analisar, a matriz, né, onde que ela está presente, e conhecer as formas, né, que aquela molécula vai se apresentar naquela matriz. Né? Então, aí eu trouxe o exemplo de um artigo, você colocou um artigo, tá? Tem um artigo aqui, que é do nosso grupo de pesquisa, que tem uma metodologia, né, que ela é utilizada, que a gente usa aqui para frutos, né, e para extrair compostos fenólicos livres nos frutos, né, e que promove a extração dos fenólicos livres, promove também com solventes diferentes, né? A gente extrai com solventes diferentes, porque os compostos fenólicos, eles também, dependendo, né, da molécula, vai variar a polaridade. Então, normalmente, não vai ser uma extração com solvente único, a gente extrai com algumas composições diferentes para poder extrair toda a gama de compostos fenólicos que a gente tem interesse. E também tem uma outra etapa nesse método, né, do artigo aí que eu estou sugerindo, que tem uma etapa de hidrólise ácida e outra etapa de hidrólise básica, seguida de nova extração por solventes orgânicos, porque aí a gente quer extrair esses compostos fenólicos que não estão livres, que estão ligados na matriz, né, ali no caso, fruto, né, e você quer
que quebrar essa ligação para que eles sejam liberados na matriz e você possa fazer a extração seguida da análise. Então, no curso que a gente deu, né, de preparo de amostras, teve um exemplo prático, que foi a extração de carotenoides de matrizes vegetais para análise por HPLC. Então, a gente apresentou essa metodologia, que ela é aplicada para matrizes vegetais, onde os carotenoides se apresentam na forma de moléculas livres. Então, é uma extração bem simples. Mas também há matrizes vegetais, né, e a gente não mostrou esse exemplo no curso, onde os carotenoides eles se apresentam ligados a outras moléculas presentes na matriz, como, por exemplo, ácidos graxos. Né? Então, aí ele faz uma ligação éster ali, né, com ácido graxo, e aí isso seria uma interferência, né, tanto para a extração quanto para a análise, porque é outra molécula, né, um carotenoide ligado no ácido graxo. Então, ele vai dar um tempo de retenção completamente diferente na análise cromatográfica. E aí a gente não vai poder identificar aquela substância, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um meio para quebrar essa ligação com o ácido graxo, liberar essa molécula desse carotenoide, para então a gente conseguir fazer a extração seletiva, né, só do carotenoide, e aí fazer a análise, né, e ter certeza que aquela molécula está na forma livre, né? Então, nesse caso, é necessário que se faça uma etapa para a quebra dessas ligações, seguida da extração seletiva dos carotenoides. Né? E aí a gente faz uma outra etapa com lavagens sucessivas, que a gente vai eliminar, né, esse interferente, no caso, o ácido graxo ali, a molécula que a gente quebrou, e a gente não tem interesse nela, e aí a gente, né, vai extrair somente o carotenoide. Então, a gente faz uma etapa, né, adicional, além do método que a gente mostrou no curso, que é uma reação de saponificação, na verdade, né? A gente não mostrou no vídeo do curso, mas aí teria uma etapa adicional, que seria essa saponificação, porque aí a gente vai extrair esse carotenoide que está ligado, né, nesses ácidos graxos, a gente vai fazer a etapa de saponificação, depois a gente tem as etapas de lavagem para eliminar esse ácido graxo, e a etapa de uma nova extração, que é para tirar o carotenoide que a gente quer analisar. Então, outros exemplos seriam quando uma amostra vegetal possui alto teor de óleo, né, com carotenoides, né? Quando a amostra é de origem animal, por exemplo, ou algum outro alimento industrializado, que aí já tem um monte de ingredientes que seriam interferentes, né, para análise, ou na etapa de extração. Então, quando torna-se necessário o uso de protocolos de preparo de amostras específicos para cada tipo de matriz interferente, né? Então, assim, a gente sempre tem que conhecer o analito e a matriz, e tudo que tá presente ali, né? No caso de amostras oleosas, para análise de carotenoides, no caso de oleaginose, no caso de grãos, por exemplo, aí não adiantaria nem fazer a saponificação, aí a gente tem que ter um método para eliminar esse óleo, né, para que ele não interfira nem na etapa de saponificação, né, porque senão a gente faz um sabão, na verdade, né, não atinge o objetivo. Então, assim, aí o artigo com a sugestão é esse daqui, né, do grupo de pesquisa, que é a caracterização de compostos bioativos, né, na grumichama, que é uma mirtácea, né, da nossa flora, que fica como sugestão aí para a pessoa. Bom, essa era a última pergunta dessa parte, né, de preparo de amostras. Vamos voltar lá?